todos e a todas, você está no canal Atalaias do Eterno e faremos um comentário do Salmo 119. Este salmo, que é um dos salmos maiores do livro de Terrilim, o livro de Salmos, um salmo que fala muito sobre a palavra do Eterno, a Torá, e tem muitas instruções nesse salmo. Ele é dividido pelo alfabeto hebraico, Aleph, Beit, né? É composto de várias métricas, como se fosse um cântico. Nós vamos ler cada parte, comentar cada parte referida pelas letras da Torá. O Salmo 119 então começa com a letra Aleph. Este salmo ele se sobressai em toda a coleção dos salmos por várias razões notáveis. Ele é um poema acróstico baseado em todas as letras do alfabeto hebraico em ordem consecutiva, e assim ele é dividido em 22 estrofes. Todos os versículos de cada estrofe começam com a mesma letra do alfabeto hebraico. O fato de ter 8 versículos em cada estrofe o torna o mais longo de todos os salmos. O efetivo do acróstico é notável tanto aos olhos quando lemos, quanto aos ouvidos quando os ouvimos. Ele é um poema que se alegra no fato de Deus haver se revelado ao seu povo. Ele falou e o salmista sem nome revela a intensa devoção pela palavra do Eterno. O foco da atenção em todo ele está em Deus, quer pelo discurso direto, quer pelo uso do pronome teu, tuas justas leis, tua palavra, teus mandamentos. O padrão acróstico e a repetitividade das ideias principais podem parecer muito estranhos aos leitores ocidentais modernos, mas o poeta usa os característicos da poesia hebraica com grande maestria para expressar sua plena devoção à palavra do Eterno. Essa palavra nutre sua esperança, mas também forma seu guia para a vida. Uma gama de termos hebraicos é usada para descrever a revelação de Deus. Leis, estatutos, preceitos, mandamentos, leis, decretos, palavra e promessa. O seu uso é distribuído por todas as suas 22 estrofes, de modo que todos esses 8 termos aparecem em 6 estrofes, e nunca menos que 6 em qualquer uma das estrofes. Há apenas umas poucas expressões variantes, tais como caminhos, nos versos 3 e 15, e fidelidade, no verso 90. Só nos versículos 84, 121 e 22 não ocorre nenhum sinônimo. Não há padrão regular para o seu uso, quer em relação ao número de vezes que ocorrem numa estrofe ou na ordem em que acontecem. O salmo não se ajusta em quase nenhuma categoria particular, porque ele envolve aspectos distintivos de muitos tipos. Contém elementos próprios de hinos, mas ao mesmo tempo há muitos versículos que tratam de dor e tristeza. Ele comunica inabalável confiança no Eterno, mas também apela para o auxílio em tempos de perigo e estresse. Os 2 outros salmos que se aproximam bem deste são o Salmo 1 e o Salmo 19. O primeiro destes mostra o conhecimento do crente com a lei do Senhor, enquanto o segundo, ao louvar a revelação divina, usa 6 desses mesmos sinônimos para aparecerem no Salmo 119. Enquanto os 2 primeiros salmos contêm o mesmo tema, não podem combinar o desenvolvimento dele em toda a sua amplitude e plenitude neste salmo. Há uma forte afinidade entre este salmo e as primeiras porções do Taná, do Antigo Testamento, como muitas expressões seguindo estreitamente as passagens dos livros tais como Deuteronômio. Por exemplo, na seção inicial do Salmo, as palavras do verso 2 ecoam as de Deuteronômio 4:29, enquanto o mandamento de Moisés, em Devarim, Deuteronômio 6:6-9, relativo à palavra de Adonai, se cumpre na experiência do salmista. Para ele, a palavra de Deus é uma realidade viva em sua vida. Enquanto ali não houver qualquer desenvolvimento progressivo do tema no Salmo, contudo a maioria das estrofes está em foco
um aspecto primordial. A escolha da estrutura acróstica, ainda que notável em si mesma, limita o desenvolvimento das ideias numa forma estrutural a levar a um clímax. Leiamos então a primeira parte do Salmo 119, conforme a Bíblia judaica. Aleph. Felizes são aqueles cujo caminho da vida é irrepreensível, que vivem pela Torá de Adonai. Felizes são aqueles que observam a sua instrução, que a procuram de todo o coração. Não fazem nenhum mal, mas vivem por seus caminhos. Tu nos deste teus preceitos para que os observássemos cuidadosamente, que meus caminhos sejam seguros, enquanto observo as tuas leis. Então não serei envergonhado, pois fixei meu olhar em todas as tuas mitzvot. Dou-te graças com todo o coração, com o coração sincero, enquanto aprendo os teus juízos e os teus justos mandamentos. Observarei as tuas leis, não me abandones completamente. Os versos 1 a 3, eles armam o palco para todo o salmo. Assemelham-se estreitamente ao conteúdo e à forma do Salmo 1. Empregam termos que são usados vezes e mais vezes, contudo sem defini-los. A palavra usada para lei, Torá, contém uma ampla gama de significado, apontando para quaisquer instruções que Deus tem ministrado sobre o seu povo, enquanto estatutos apontam para estipulações pactuais. Justamente como o Salmo 1 fala da bem-aventurança dos que meditam na lei do Senhor, assim o Salmo 119 começa com uma atribuição de bem-aventurança para aquele cuja vida segue as veredas estabelecidas pelo Eterno em sua Torá, em sua palavra. O salmista não está atribuindo perfeição impecável aos crentes, como os versículos seguintes deixam claro, mas um compromisso com a verdade revelada de Deus, bem como uma submissão obediente aos seus mandamentos. No verso 4, as primeiras palavras de discurso direto a Deus no Salmo constituem com a prática. O caminho para a vida é o caminho da obediência. Você pode ver isso em Deuteronômio 30, versos 15 e 16. O chamado ao discipulado sobre as boas novas de Yeshua permanece sendo um chamado à obediência implícita. Também você pode ver isso em João 14, 23, 24, 15, 10 e 14. Os versos 5 e 6, o desejo do salmista é que a vida seja dedicada às diretrizes pactuais que Deus deu ao seu povo, para o uso do termo decretos, Devarim 6, 2, 28, 15, 45, 30, 10 e 16. Este fato pode ser um eco do desejo que Deus mesmo expressou concernente ao seu povo. Quem dera eles tivessem sempre um coração, essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Devarim 5, 29. Considerar os mandamentos significa prestar-lhes atenção. Se isso for feito, então o resultado será que as esperanças do salmista não serão frustradas e ele não se envergonhará ante seu compromisso às diretrizes divinas. Os versos 7 e 8, as leis de Deus são justas, algo que no Salmo 19, 9 já asseverou e que este salmo reiteradamente proclama, assim como Deus mesmo é justo, igualmente justas são suas leis. A confiança já expressou que a obediência resulta na coragem de louvar Adonai por aqueles cujos corações são postos nele e em seus caminhos. O versículo final dessa sessão é realmente um apelo por auxílio. É uma confissão de que sem a presença de Adonai e de seu auxílio, seus decretos não podem ser guardados. A segunda letra que nós veremos será a letra Beit. Ela compreende entre os versículos 9 ao 16. Vamos ler na íntegra esta parte, o Salmo 119, de 9 a 16, a letra Beit na Bíblia judaica. Como pode o jovem manter puro o seu caminho, guardando-o de acordo com a tua palavra? Eu te procuro de todo o meu coração, não me deixes desviar de tuas mitzvot. Entesouro tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Bendito és tu, Adonai, ensina-me as tuas leis. Proclamo com minha boca todos os mandamentos que tu promulgaste. Regozijo-me no caminho de tua instrução,
mais que em qualquer tipo de riqueza. Meditarei em teus preceitos e conservarei meus olhos em teus caminhos. Encontrarei meu prazer em tuas leis, não me esquecerei da tua palavra. Então, o verso 9, o conteúdo da pergunta, não significa necessariamente que o salmista era propriamente um jovem. Ele está falando de uma maneira usada particularmente pelos mestres sapienciais nos Salmos e nos Provérbios. Você pode ver isso no Salmo 34, 11 a 14 e Provérbios 1 a 7. Isso teria sido um artifício didático regular. Ele responde à sua pergunta dirigindo sua atenção para o papel que a palavra de Adonai exerce ao restringir alguém de pecar. Os versos 10 e 11, o salmista ele se identifica com aqueles sobre quem ele já pronunciou uma bênção no verso 2. Seu compromisso é sincero e tem entesourado a palavra de Deus em seu coração a fim de poder guardar os caminhos da justiça. A palavra deve ser guardada como um tesouro em nossos corações, como riqueza. Palavra, neste caso, é um termo hebraico, imra, que em muitas outras ocorrências é a miúde traduzida corretamente por promessa. Esconder a palavra de Deus no coração é muito mais que apenas estar apto a recitá-la de memória. Ela é viva de acordo com as diretrizes que ele tem dado. Deixar de ouvir essa instrução leva alguém a desviar-se das palavras do conhecimento. Provérbios 19, 27. Daí, ele apelar para Deus a fim de o manter fiel. Os versos 12 e 13, ele vai falar que antes de solicitar um ensino adicional, o salmista enaltece a seu Deus. Bendito és tu, ó Eterno, que é um prelúdio à alegria que expressa nos versículos finais dessa seção. Ponderar as leis poderia significar simplesmente meditar nelas e assim recitá-las mais e mais, uma após outra. Não obstante, poderia apontar para algo mais formal, quando havia recitação das estipulações pactuais. Você pode conferir isso no Salmo 50, 16. Quando os sacerdotes se punham a ler a lei como fora designada por Adonai. Deuteronômio 31, 9 a 13. É possível que o povo se unisse na recitação justamente como fazem muitos ajuntamentos de discípulos de Yeshua que recitam os 10 mandamentos. Os versos 14 a 16, a resposta espiritual à lei de Adonai é de alegria, juntamente como quando se descobre um grande tesouro. Mateus 13, 44. As ordenanças de Deus são mais preciosas que muito ouro puro, Salmo 19, 10, que milhares de peças de prata ou ouro, Salmo 119, 72, ou grande despojo, Salmo 119, 162. A ideia de meditação nos preceitos de Adonai é bem frequente em todo esse salmo, e o verbo usado aqui também ocorre nos versos 23, 27, 48, 78 e 148. Refere-se à recitação em voz alta de coisas relativas a Deus, suas obras, seus preceitos, seus prodígios, suas promessas. Tal deleite em Deus leva o salmista a prometer que jamais se permitirá esquecer o que Deus tem falado. E aí, nós finalizamos a letra Bet e vamos para a letra Gimel, que compreende os versos 17 a 24, que diz assim: Trata generosamente teu servo, então viverei e observarei tua palavra. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas de tua Torá. Ainda que eu seja apenas um peregrino na terra, não escondas de mim tuas mitzvot. Sou continuamente consumido de desejos por teus mandamentos. Tu repreendes o arrogante, o maldito, aquele que se desvia de tuas mitzvot. Retira de mim o desprezo e o desdém, porque observa a tua instrução. Mesmo quando os príncipes se assentarem e maquinam contra mim, teu servo medita em tuas leis. Tuas instruções são meu deleite, elas são os meus conselheiros. Então aqui no verso 17, essa seção ele vai se abrir com uma súplica pelo tratamento gracioso de Adonai. A expressão trata-me com toda a tua bondade, ela tem uma ampla gama de significado no Taná, mas é usada em conexão com os conselhos aos filhos e como pai a agir generosamente com alegria.
Você pode ver esse tipo de uso no Salmos 13:6 e no Salmos 116:7. O cuidado divino assegurará a vida, e como uma resposta de gratidão, o salmista vai prometer obedecer. Já os versos 18 e 19 trata que a lei de Deus contém muitas coisas preciosas que demandam iluminação espiritual. Sem ela, essas coisas maravilhosas permanecem ocultas e não podem tomar nem formar parte da meditação. Você pode ver isso no verso 27, onde a mesma palavra hebraica é traduzida por maravilhas. Confessar que ele é um estrangeiro na terra faz duas coisas. Primeiro, identifica o próprio salmista com seu povo, que experimentou o que significa de ser estrangeiros e exilados no Egito e em Babilônia. Segundo, pressupõe que ele não tem um lar real aqui na terra. Ele não é um cidadão que sente pertencer aos reinos deste mundo. Brit Hadashah, ou Ketuvim Netzarim, ou Novo Testamento, desenvolve isso ainda mais com a lembrança de que somos estrangeiros e peregrinos nessa terra. Você pode ver isso no livro de 1 Pedro 2,11, cuja cidadania real é no Olam Rabá, nos céus, Filipenses 3,20. Os versos 20 e 21, ele vai tratar o contraste entre os justos e injustos, e isso é realçado nesses versículos. Um ama as leis de Deus com anelo e profundo e intenso. O outro as despreza, recusando-se a obedecer os seus mandamentos. Deus usa fortes admoestações contra os desobedientes, que como os rebeldes são malditos e assim se privam de sua bênção. Já nos versículos 22 a 24, ele vai tratar na primeira vez ele vai tratar nesse salmo sobre referências à tribulação e o que tem atingido o salmista por causa de sua atitude para com a palavra de Deus. A sua relação com Deus, com Adonai, é a de servo. Você pode verificar isso nos versos 7 e 23, que tem grande prazer no que Deus revelou, fazendo dela sua meditação e seu guia. Não obstante, isso também traz conflito com outros que lhe causam opróbrio e o deturpam. Embora o apelo a Deus mude suas circunstâncias, ele não demonstra nenhum movimento de desistência, de devoção a seus estudos. Como Asaf, ele é guiado pelo conselho do Senhor. Aí terminamos a letra Gimel e passamos à letra Dalet, que compreende os versículos 25 a 32, que diz assim: Estou prostrado no pó, reanima-me em cumprimento de tua palavra. Contei a ti meus caminhos e tu me respondeste. Ensina-me as tuas leis. Faz-me compreender o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. Eu me desmancho de ansiedade e aflição. Renova minha força em cumprimento da tua palavra. Mantém os caminhos enganosos longe de mim e me favorece com a tua Torá. Escolho o caminho da confiança. Mantenho tuas ordenanças diante de mim. Eu me apego às tuas instruções. Adonai, não me deixes ser envergonhado. Corro pelo caminho de tuas mitzvot, pois tu tens aumentado o meu entendimento. Os problemas envolvidos na composição de um poema usado por um padrão acróstico vieram à lume nessa seção em hebraico. 4 dos versículos começam com o mesmo substantivo hebraico, derer, o caminho de. Um começa com o plural dessa palavra, enquanto 2 começam com o mesmo verbo, davar, aderir a. Os versículos 25 e 26, o salmista se concentra em suas dificuldades nessa seção e ora por força e consolo provenientes da palavra de Adonai. Sua situação é desesperadora, quase levando-o à sepultura. Não obstante, ele sabe que o homem não só vive de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Adonai. Deuteronômio 8:3. Daí seu apelo a Deus para que ele seja mantido vivo, pois sabe que este já lhe respondera no passado, e também deseja que lhe seja ministrada mais instrução. O versículo 27 há um contraste entre os caminhos do salmista e os caminhos de Deus. Meus caminhos, o caminho dos teus preceitos.
Anteriormente, reavaliou seus caminhos e agora deseja entender a vereda que os preceitos divinos lhe estabeleceram. O caminho mais pleno deles conduzirá a uma detida apreciação das maravilhas que eles têm. Já nos versos 28 a 30, a palavra de Deus ministra àqueles que enfrentam tristeza, não só quando a perda de um membro da família, mas quando circunstâncias difíceis causam dor e irritação. A decepção provinda de outras pessoas não deve produzir no discípulo um comportamento semelhante. A força e o conforto de Deus, através de sua palavra, confirma a resolução de abster-se dos caminhos dos que atormentam e de seguir sinceramente o caminho da verdade. No hebraico, o caminho da fidelidade. Os versos 31 e 32 vai dizer que as expressões de dedicação ao Eterno continuam, visto que seu coração tem sido alargado para receber um acréscimo de entendimento. Deixar livre. Ele adere aos estatutos de Deus e se põe a seguir o caminho estabelecido neles. Correr não parece ter aqui qualquer ideia de ação urgente, mas antes de adesão resoluta à vereda reta. Você pode ver isso também em Provérbios 4, 10 a 12. Torna-se o pensamento de ser envergonhado, primeiramente introduzido no versículo 6. As esperanças não serão frustradas, se houver confiança inabalável no Eterno em sua palavra. Aí terminamos a letra Dalet e vamos para a letra Re, que compreende os versículos 33 a 40. Ensina-me, Adonai, o caminho de tuas leis, guardá-las será a tua recompensa para mim. Dá-me entendimento, então cumprirei tua Torá. Eu observarei com todo o meu coração. Guia-me no caminho de tuas mitzvot, pois ele tenho prazer. Inclina o meu coração para as tuas instruções, não para o meu próprio proveito. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Com teus caminhos dá-me vida. Cumpre tua promessa que fizeste a teu servo, que fizeste àqueles que te temem. Afasta a desgraça que eu temo, pois teus mandamentos são bons. Vê como desejo teus preceitos. Em tua justiça dá-me vida. Aleluia. Então a letra Re, ela vai falar nesses 8 versículos a súplica principal, que é por mais instrução da parte do Eterno e por preservação nas suas veredas. No verso 33, o pedido é modelado estreitamente na oração Ensina-me os teus caminhos, que ocorre também no Salmos 27:11, no Salmo 86:11. A tradução até o fim é tomada entre grego e aramaico primitivo, que traduzem esse versículo. Não obstante, em hebraico, a palavra final do versículo é que às vezes indica a consequência de algo, uma retribuição, e é preferível preservar essa interpretação. O que agrada ao Eterno é considerado pelo salmista como em si mesmo uma recompensa satisfatória. Já os versículos 34 e 35 continua o pensamento do verso anterior, com o salmista confessando o prazer que sente em seguir os mandamentos da Torá, da lei de Deus. Ele reconhece que necessita de entendimento espiritual, que provém unicamente de Deus, usando a expressão hebraica idêntica já usada no versículo 27, dá-me entendimento. Quando esse ensino espiritual se concretizar, ele promete agir com base nele e prestar espontânea obediência à lei. Os versos 36 e 37 vai mostrar a combinação de coração e olhos que é comum no Taná. Números 15 e 39, Jó 31:7, Jeremias 22:17, o Salmo 101, 2 a 5. O coração é considerado a diretriz total que controla a vida, enquanto a menção dos olhos pressupõe as influências externas que afetam o comportamento. O salmista quer um coração motivado pela devoção aos estatutos de Deus, não pelo pensamento de receber recompensas materiais. Ele sabe que a visualização de tais coisas pode constituir uma tentação, porém pede que a palavra de Adonai se cumpra em relação à sua pessoa. Os versos 38 a 40. Como ocorre em todo este salmo, faz menção das promessas graciosas de Adonai, as quais provêm base para a confiança.
Cada cumprimento de uma promessa faz estímulo adicional e faz volver a atenção para Deus mesmo. A ação tomada em concordância com a sua palavra fornece nova razão para a reverência e adoração ao Deus vivo. A devoção a Deus e a sua palavra às vezes traz opróbrio, e o salmista ora para que seja poupado de tais atitudes por parte dos seus inimigos. Seu coração está posto nos preceitos de Deus. Ele sabe que o poder salvífico de Deus, sua justiça, é suficiente para guardá-lo. A Brit Hadashah amplia isso apontando para as palavras das profecias que se têm cumprido na salvação que vem através do Messias. Isso significa que podemos ser guardados pelo poder de Deus até a vinda da salvação que está pronta para se revelar no último dia. 1 de Kefa 1,5, 1 Pedro 1,5. Assim terminamos a letra Re e vamos para a letra Vav, que compreende os versículos 41 a 48 do Salmo 119, que diz assim: Venha a mim tua graça, Adonai, e tua salvação como prometeste. Então terei uma resposta para aqueles que me insultam, pois confio em tua palavra. Não retires completamente meu poder de falar a verdade, porque minha esperança está em teus mandamentos. Guardarei tua Torá para sempre, para todo sempre. Irei a qualquer lugar que eu queira, porque tenho buscado os teus preceitos. Falarei de tuas instruções até mesmo aos reis, sem ficar envergonhado. Eu me deterei em tuas mitzvot, as quais tenho amado. Levantarei as minhas mãos para as tuas mitzvot, que eu amo, e meditarei em tuas leis. Aleluia! Então nós vamos para a letra Vav, que compreende os versículos 41 a 48. Cada versículo nessa seção ele começa com a letra Vav, a qual é usada para formar a conjunção E em hebraico. As construções hebraicas usadas indicam que os versículos se encaixam de modo que um tema comum percorre através de todos eles. Consistem de uma oração de que a palavra de Deus permanecerá com o salmista e então ele será capaz de responder aos que zombam dele e também testificar diante de reis. Os versículos 41 e 42, o salmista está preocupado por causa da perseguição contra a verdade que ora ele enfrenta. Ele confia na palavra infinita e infalível da promessa que lhe fora dada como esteio. Ele sabe que Deus o livrará em conformidade com o seu amor. Hesed. A resposta aos que o injuriam tomará a forma de intervenção e salvação divinas. Nos versos 43 e 45, para o discípulo é indispensável ter a palavra de Deus constantemente em seu coração. É bem provável que o salmista esteja pensando no sussurro silencioso dessa palavra durante a meditação, desejoso de que a mesma jamais lhe seja tirada. A revelação do versículo 43 ela é corretamente traduzida, por isso não retires a palavra da verdade. Pode parecer haver alguma contradição entre obedecer à lei de Deus e andar em liberdade, mas engajar-se em devoção e serviço integrais ao Eterno faz um coração livre para dar atenção aos seus mandamentos por toda a vida. Os versos 46 e 48. Uma vez mais, o salmista faz referência ao seu papel oficial, pois ele tem a responsabilidade de falar diante dos reis, como mencionado aqui, e governantes. Como os sacerdotes eram os mestres da lei, é provável que ele mesmo ocupasse tal posição no período pós-exílio. Sua atitude é a de constante prazer nos mandamentos de Adonai, abarcando-os com suas mãos. Essa expressão é incomum, mas, como se menciona o levantar das mãos em relação com louvor, em outros salmos, como Salmo 28:2, 63:4 e 134:2, provavelmente significa que ele louva os mandamentos que amam. E assim terminamos o nosso pequeno comentário dessa parte do Terrilim, do Salmo 119, entre os versículos 41 e 48, a letra Vav. E assim começamos
outra parte, que é a letra Zain, os versículos 49 a 56, que diz assim: Lembra-te de tua promessa ao teu servo, pela qual me deste esperança. Eis meu conforto em minha angústia, que tua promessa me dá vida. Embora o arrogante me despreze completamente, não me desviei de tua Torá. Adonai, guardo na mente teus antigos mandamentos, nos quais encontro conforto. A raiva se apega a mim quando penso nos ímpios, porque eles desprezam a tua Torá. Tuas leis se tornam minhas canções, onde quer que eu faça a minha casa. Lembro-me de teu nome, Adonai, à noite, e observo tua Torá. Este conforto veio a mim, porque observo os teus preceitos. Então, justamente como a letra Vav não começa muitas palavras em hebraico, assim também se dá com a letra Zain. 3 dos versículos dessa seção começam com o verbo lembrar, zakar, e 2 com a palavra este, zor. E os versículos 49 e 50, eles vão falar que quando ele pondera suas experiências, o salmista sabe que ele repousa na palavra que Deus falou. Este é um tema recorrente por todo o Salmo 119. Sua confiança não repousa em seus próprios planos, mas nos propósitos revelados de Adonai, que permanecem em sua base segura para a esperança do discípulo. Romanos 8, 28 a 30. Em seu presente sofrimento, isso é, na sua perseguição, ele está firmado nas promessas de Deus. Os versículos 51 e 52, as injúrias dos escarnecedores orgulhosos fracassam em fazer o salmista desviar-se de sua adesão à lei de Deus. Ele lembra que esta lei não é uma nova revelação. A lei de Deus foi dada a partir da criação. No Monte Sinai ela foi promulgada de uma forma especial quando Deus entrou em aliança com o povo de Israel. Os profetas e sacerdotes podem apelar para a memória dos decretos e da lei que Deus deu a todo Israel. Malaquias 4:4. A expressão achar conforto vem de um verbo reflexivo em hebraico, o qual pressupõe que o salmista se consola quando contempla essas antigas leis. O verso 53 expressa outro aspecto da relação com a lei. O amor de Deus e seus mandamentos têm como seu complemento sentimentos muito fortes contra os que se recusam a se submeter aos seus mandamentos. O modo como Shaul, o apóstolo Paulo, se sentiu profundamente angustiado pela idolatria dos atenienses. Atos 16:17. Os perversos não são gentios, mas os de dentro que, embora conhecendo a lei, voluntariamente decidiram rejeitar as reivindicações da lei. Os versículos 54 e 56, depois do expediente das atividades diurnas, a noite traz a oportunidade para meditação e louvor. Vários outros salmos se referem a cânticos noturnos, como 42:8, 77:6, Salmo 92, 1 a 3. A frase onde quer que me aloje se associa com a referência no versículo 19 de ser um peregrino na terra. Ao longo de sua vida terrena, o salmista se compromete em fazer o que prometera saber, guardar e cumprir as estipulações do Eterno. Ele mostra por meio de sua obediência que lhe pertence. E aí terminamos mais uma letra, e a letra Zain, e vamos para a letra Re. A letra Re vai compreender os versículos 57 a 64, que diz assim: Adonai, digo que minha obrigação é observar tuas palavras, imploro teu favor com todo o meu coração. Mostra piedade a mim, em cumprimento à tua promessa. Considero meus caminhos e volto os meus pés para a tua instrução. Eu me apresso, não me demoro em observar as tuas mitzvot. Mesmo quando as cordas do ímpio estão a meu favor, não me esqueço de tua Torá. À meia-noite levanto-me para render-te graças, por causa de teus justos mandamentos. Sou amigo de todos os que te temem, daqueles que observam os teus preceitos. A terra, Adonai, está cheia de tua graça, ensina-me as tuas leis. Então, no versículo 27, a palavra porção poderia subentender que o próprio salmista era levita. É uma palavra usada para a participação que várias tribos tinham na terra de Canaã. A tribo de Levi não tocou nenhum território e fez provisão especial para sua manutenção, destinada pelo Eterno como sua porção.
Não obstante, a palavra assumiu um significado mais amplo quando usada para descrever a relação entre Deus e o seu povo. E este provavelmente seja o seu sentido aqui. Obediência é a resposta à provisão graciosa de Deus. Nos versículos 58 a 59, ele vai dizer que a intensidade da emoção que ele sente pelo Eterno é posta em relevo, seja pelo verbo usado busquei, ou novamente pela referência ao fato de que todo o seu ser está por trás de sua súplica. A súplica por misericórdia tem por base a promessa que lhe fora feita. Né? A própria versão NVI do versículo 59 pressupõe um tempo passado de reflexão e resolução. Ainda que também possa se referir à constante atitude do salmista, sempre considero meus caminhos, volto meus pés, essa é uma afirmação de que as diretrizes pactuais são um constante guia para o salmista, cujos planos para a vida são guiados pela adesão à verdade revelada. Nos versos 60 e 61, ele vai mostrar que a obediência prometida não é deferida, mas é rendida como prontidão imediata. O verbo apressei às vezes é usado pelos salmistas quando rogam que Deus os socorra imediatamente. Você vê isso no Salmo 22, 19, 38, 22, no 40, 13, no 70, 1 a 5, no 71, 12 e no 141, 1. Mas também pode ser usado para indicar prontidão no agir. Todo esquema dos inimigos não impedirá de prestar atenção à lei de Deus. Prender com cordas não é apenas opressão literal, mas também a forma de trama que restringe e o impede. Já nos versos 62 e 63, o pensamento dos cânticos noturnos, ele vem à lume, né? Ele vem à luz. O comentário sobre o verso 55 é elaborado novamente. A frase idêntica, leis justas, já ocorreu no verso 7. Andar nos caminhos do Eterno significa partilhar da mesma companhia, justamente como aqueles dias de Malaquias que falavam uns com os outros e o Eterno ouvia com atenção. Lealdade comum ao Eterno começa com um compromisso de unir devoção e serviço. Já no verso 64, ele vai falar, em certo sentido, o amor de Deus se estende a toda a criação, feita por sua habilidade e mantida por sua fidelidade. Ele fez uma eterna aliança entre si e todas as criaturas viventes. Gênesis 9:16. Pois orientação e salvação demandam muito mais que o mero conhecimento de Deus que extraímos no mundo natural. Neste salmo se declara com frequência a instrução na revelação pessoal de Deus pelo uso da frase particular que é usada aqui, ensina-me os teus decretos, a qual aparece 7 vezes, nos versos 12, 26, 64, 68, 124, 135 e 171. E assim terminamos o nosso comentário da letra Re e vamos para a letra Tet, que compreende os versículos 65 a 72, que diz o seguinte: Tu tens tratado bem teu servo. Adonai, em cumprimento à tua palavra, ensina-me o bom juízo e o conhecimento, porque confio em tuas mitzvot. Antes de ser humilhado, eu costumava desviar-me, mas agora observa a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem, ensina-me tuas leis. Os arrogantes me caluniam, mas eu guardo os teus preceitos de todo o coração. O coração deles é grosso e gordo, mas eu me deleito em tua Torá. Foi bom para mim ter sido humilhado, para que aprendesse tuas leis. A Torá que decretaste significa mais para mim que uma fortuna de ouro e prata. Aleluia. Então aqui o pensamento do que é bom domina essa seção. O objetivo hebraico, tov, ocorre 4 vezes e também aparece uma vez um substantivo relacionado, tuv, e o verbo fazer o bem, netiv. O verso 65 sumaria o ensino da seção como um todo. É o apelo para que Deus haja no cumprimento de sua palavra e trate seu servo de forma graciosa. É possível que as palavras de Salomão, estivessem em sua mente quando ele assegurou ao povo durante a dedicação do templo que nenhuma palavra falhara de todo o bem que o Senhor prometera ao seu povo. 1 Reis 8:56. Deus continuará agindo em plena fidelidade à sua palavra.
No verso 66, ele vai dizer que a súplica por instrução é feita numa forma variante daquela que ele já observava, ainda que com significado praticamente idêntico do verso 64. A palavra juízo traduz um termo hebraico que pode significar discernimento ou comportamento. Você pode ver isso em 1 Samuel 21:14, para a mudança de conduta que Davi teve diante de Ax. Esse significado se ajusta bem aqui, pois o salmista está pedindo instrução em conhecimento e bons padrões comportamentais. Enquanto ele confessa que em seu coração ele concorda com os mandamentos de Deus, ele nutre inabalável confiança nele. Os versículos 67 a 70, o salmista reconhece que conhecera muito bem o que significava errar, mas vindo um período de aflição, mais provavelmente a perseguição e a opressão que enfrentou, ele estava agindo como um servo obediente. Procedente de sua experiência com Deus, ele pôde louvá-lo, quer por seu caráter, quer por sua maneira, que ele exibe isso em suas orações. Ele fornece mais detalhes concernentes aos seus inimigos, cujos corações são calejados e insensíveis. Cair pesadamente pela gordura. Eles o caluniam, mas mesmo isso levou a mudar sua atitude para com a lei de Deus, pois nela ele ainda nutre grande prazer. Nos versículos finais, 71 e 72, o período de aflição envolveu o coração do salmista mais e mais em direção à lei de Deus. Sua estima continua sendo que ela lhe é mais valiosa que grande soma de dinheiro. Você pode ver as referências nos versículos 14, 127 e 162. Os valores espirituais suplantam as riquezas mundanas. E aí, terminamos a sessão da letra Tet, ok? E vamos para a sessão da letra Yod.